Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje nós estamos felizes porque estamos recebendo aqui o nosso amigo Dr. Alexandre Martins, que é amigo, podemos dizer que é amigo pessoal, né? Dizem que amigo pessoal é só depois que vai em casa, você nunca foi lá em casa. Mas já foi na portaria, já foi. Obrigado. Fica um convite aqui. Então, Dr. Alexandre Martins, nosso amigo pessoal, nosso irmão em Cristo. E o Dr. Alexandre Martins, o pastor Alexandre Martins, ele é especialista em direito europeu. Há um canal no YouTube também com esse tema, né, pastor? No Instagram, direito europeu. Inclusive tem quase 700 mil inscritos. Não, quase. Quase, né? Mas é 600, né? Tirando aí os 699. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade aqui nessa noite e falarmos sobre vários temas, porque o Dr. Alexandre, além de exercer a profissão como advogado, ele é escritor, ele é mentor, ele é pastor, e nós temos muito para ouvir aqui hoje para aprender. Né, professora Rosa? Exatamente. Fique conosco até o final e compartilhe. Dê o seu joinha aí, que é muito importante para nós. Então nós vamos lá, pastor Lima? Vamos começar então. Vamos começar do começo, né, pastor? É bom, né? É bom. Vamos começar do começo. Alexandre Martins. Eu queria que o pastor, o doutor, o amigo Alexandre Martins se apresentasse para nós darmos início aqui a essa prosa. Claro. Meu nome é Alexandre Martins, né? Sou do Rio de Janeiro. Sotaque não deixa mentir, né? E sou advogado, formado em 1995, já há bastante tempo. Já faz uns dias. Já faz uns dias. E estou em Portugal desde 2017. No Brasil, exerci sempre a advocacia, sempre fui advogado. Fui professor universitário, dei aula na graduação, dei aula na pós-graduação. E aqui em Portugal, vim em 2017, fiz a inscrição na ordem. E de lá para cá também continuo advogando. Tenho mentoria para advogados novos que chegam e querem começar a exercer aqui também. E, além disso, também gosto muito de escrever. Okay. Tenho alguns livros publicados. Também sou ministro de Cristo, também gosto de falar da palavra de Cristo, sempre trazer uma palavra. E Deus tem sempre muito propósito, né? Eu acredito que a nossa vida, ela é um propósito, um plano de Deus. E quando a gente se encaixa nesse plano, as coisas fluem com mais leveza, com mais facilidade, né? Vide Jonas, que quis fugir do propósito e foi engolido por um peixe. Dizem os portugueses que foi um bacalhau. Não sei. Mas hoje nós que engolimos bacalhau. E com alguma frequência. Doutor Alexandre, mas o meu amigo falou aí, o meu irmão em Cristo falou acerca da... Vamos começar pela questão do gosto em escrever e inclusive, você falando aí sobre esse tema, eu vi hoje no seu Instagram, salvo erro, nos seus status, que você hoje teve um reencontro, não sei se hoje ou essa semana, teve um reencontro com uma obra sua de 21 anos atrás. Isso deve ser uma coisa muito gratificante, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Eu vendo as obras minhas que estão na Amazon, me deparei com um livro que eu escrevi em 2003, ou seja, 21 anos atrás, que já esgotou essa edição, já não tem mais vínculo com essa editora. E alguém que comprou esse livro está revendendo como livro usado, cobrando 201 euros. Meu Deus, relíquia! Relíquia. Eu falei, olha, eu virei um clássico e não sabia. Se eu fosse um carro, seria um Maverick. Sim. Os mais novos não devem conhecer. Não. Joga no Google aí, depois vocês vão ver. Já conheço o Maverick, né, Jack? Já conheço. Jack conhece o Maverick? Já o famoso beberrão, né? Sou eu. É você? Geração mais nova conhece o Maverick do Tom Cruise. Top Gun, mas não é esse não. Engraçado, pastores, que assim, no começo da minha carreira,
eu tive um problema muito sério de me ver como advogado. Por quê? Eu venho de uma família pobre. Meus pais tiveram 5 filhos. E eu sou o mais novo dos 5 filhos. Ok. O meu pai era policial militar. Só que, como muitos, honesto. Então, nos dias de folga, meu pai era motorista de ônibus. Por isso que eu falo, nenhuma profissão é desmérito, nenhuma profissão. Claro. Então, meu pai sustentou 5 filhos, sendo policial militar, trabalhava 24 horas no quartel, tinha 2 dias de folga, os 2 dias ele dirigia ônibus. Quem é do Rio de Janeiro conhece a linha 355 Madureira Candelária. Madureira, Zona Norte, até o centro do Rio. E quando eu me formei, queira ou não queira, a profissão de advogado parece que tem um certo status, parece que tem um certo glamour. E como é que você vai viver no meio desse glamour sendo uma pessoa que vem de baixo? Então, eu tinha uma autoestima, eu tinha uma autoimagem muito ruim. Sim, professor. Muito ruim. Eu achava que eu estava na profissão errada. Meu Deus. E o interessante é que quando eu via, eu queria ser engenheiro. Meu sonho era ser engenheiro. Por quê? O meu pai, e aí a importância do pai, por isso que a gente tem um pai no céu, porque pai dá destino. Direção, verdade. Pai dá direção, pai dá destino. Mãe cuida, pai dá destino. Meu pai falava assim, estude e bote um DR na frente do nome. Ou seja, vire um doutor, estude, bote um DR na frente do nome. E aí eu falei assim, vou ser engenheiro. O meu sonho era ser engenheiro de telecomunicações, na época que não tinha nem telemóvel, nem celular. É futurista. Futurista. Mas eu trabalhava no escritório, eu era office boy para quem é mais novo, é o rapaz que pega o documento de um lugar, levava para o outro, não tinha e-mail, não tinha fax. É verdade. Como se fosse um Uber, né? É como se fosse um Uber, né? Entregar várias coisas. É verdade, professor. Naquele tempo não havia essas coisas, é verdade. Não havia nada. Não havia celular, telemóvel, não tinha nada disso. E eu era office boy num escritório de advocacia, e aí queria fazer engenharia. Eu falei, estou no escritório, vou fazer direito. E alguém falou assim para mim, isso não é para você. Faculdade é para rico, não é para você. Aí eu falei, se não é para mim, então eu quero. Consegui entrar. Me formei com muito custo, levava marmita. Aqui em Portugal é comum as pessoas levarem comida para o trabalho. No Brasil não era tão comum. E você sendo office boy, você levava comida, botava na geladeira e tinha que botar numa estufa para esquentar, que era uma lâmpada de 1000 velas, né? Sim. Uma caixa de ferro com uma lâmpada, botava comida ali para poder almoçar meio-dia. Aí 10 para meio-dia, o patrão falava assim, olha, vai em tal lugar levar esse documento. Aí você pegava um engarrafamento de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, porque também não tinha metrô. Voltava, a comida estava azeda. Aí passava o dia todo com fome, porque o dinheiro não dava, ganhava um salário mínimo, e diferente de Portugal, no Brasil, o salário mínimo não dava para nada. E de noite ia para a faculdade, assistia aula com fome. Meu Deus. Isso foram só 5 anos, que o curso de Direito no Brasil são 5 anos. Então, depois de 5 anos, a coisa ficou um pouquinho mais leve. Mas eu tinha uma voz que dizia que eu não chegaria a lugar nenhum, porque eu era de família humilde. Meu Deus. E eu precisei, pastor, fazer terapia, procurei um psicólogo para me ajudar. E nesse meio tempo escrevi um artigo, e esse artigo foi publicado no Jornal da Ordem dos Advogados do Brasil. E o psicólogo falou assim para mim, você está de brincadeira, você acha que você não tem qualidade, já tem 1 ano de formado, tem um artigo teu publicado no Jornal da Ordem. Então assim, foi muito importante. E hoje em dia eu falo para as pessoas, procurem ajuda. Ninguém é um bonsai que vai ficar num vaso e não vai crescer. Nós somos árvores grandes, nós temos que ter raízes. Mas temos que ter asas também para voar. Temos que ter raízes fortes na terra, bases boas, mas temos que ter asas. Deus nos fez para as coisas grandes. Deus não nos fez para coisas pequenas. Amém. Então, a autoestima é muito importante. Então, se você que está nos ouvindo hoje tem algum problema de autoestima, procura um psicólogo, procura um pastor, procura alguém para conversar, para se orientar, porque você é muito mais do que você imagina.
Às vezes, e falando aqui para os irmãos que são cristãos, às vezes a gente quer que o pastor faça uma oração por nós. Se o pastor for da minha casa orar, eu creio que vai ter um milagre, vai resolver tudo. E se fosse Jesus orando por mim, ia ser melhor? Então você pega a Bíblia, Jesus já orou por nós. Na última oração, Jesus ora pelos discípulos e fala assim: não oro só por esses, mas por aqueles que não me viram, mas crerão. Então Jesus já orou por nós. Então nós somos, na verdade, foguetes. Nós somos supersônicos, com uma mentalidade às vezes de formiga. Somos leões, às vezes com mentalidade de gato. Nós mesmos limitamos, né? Nos limitamos. E aí, pegando o gancho, eu tenho um livro, Mindset, que fala exatamente sobre isso. Mentalidade expansiva, né? E a mentalidade que não é expansiva, que a pessoa não cresce, não acredita. Raquítica. Henry Ford, que fundou a Ford, os carros da Ford, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim: ou você acha que pode. Estou falando muito alto? Não, tá bom. Às vezes eu me empolgo. Tá bom. Ou você acha que pode, ou você acha que não pode. De qualquer forma, você vai estar certo. Então veja o poder que existe no nosso pensamento. E isso não é místico, isso não é magia. Se eu acredito que eu posso, eu me mexo para fazer. Exatamente. Os senhores me convidaram para vir hoje aqui, eu sou muito grato. Se eu achasse que não tinha condições, eu simplesmente não viria. E esse podcast não ia acontecer. Então, se você acredita que pode, você faz acontecer. Faz acontecer. Vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas vai conseguir. Se você acha que não pode, você nem tenta. E aí não acontece. Então, assim, não sai do lugar. Não sai do lugar, é uma questão de mentalidade, né? Se frustra, né? Sim. Se frustra. E uma coisa muito importante, doutor Alexandre aqui pedindo para as pessoas procurarem ajuda e psicólogo e conversar com pastores, isso independentemente de credo e de religião, porque às vezes nós pensamos que pelo fato de sermos cristãos, nós não precisamos disso. Há muita gente se afundando por causa dessa mentalidade raquítica. Não, eu já sou de Cristo, eu já conheço a Cristo, isso é uma fase, vai passar, e se prende ali e às vezes tem até vergonha de procurar psicólogo. Acha que é pecado. Se eu estou passando um problema, eu estou em pecado. Quem levou o povo a ser cativo no Egito? Deus fala para Moisés, Abraão. Deus fala para Abraão: você vai ser o pai de uma grande nação, mas eles vão ficar 400 anos como escravos no Egito. O povo foi escravo no Egito não é porque tiveram ali 8 faraós maus, não, foi porque Deus permitiu. O povo ficou 40 anos no deserto, está em Deuteronômio. Deus fala: eu levei vocês para o deserto para humilhar, para ver o que tinha no coração de vocês. Quem leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás é o Espírito Santo. Exatamente. Hebreus 5 fala que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então, sofrimento pode ser um processo de Deus na vida da pessoa. Pode não ser. E uma coisa assim, fundamental, pastor, uma coisa fundamental, e aí entrando um pouco na questão da imigração também. Quando Deus fez Adão, Deus ia no jardim falar com Adão. Adão estava sozinho? Não, Adão tinha Deus. Aí Deus fala: não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira idônea para ele. Então Deus quer comunhão entre os homens. E a gente precisa de comunhão. E nós imigrantes aqui, quando você vai ser imigrante, se tem alguém do Brasil me ouvindo, tiver algum imigrante perto de você, vai lá e abraça ele. Seja amigo do imigrante. Né? Porque a gente sabe o que o imigrante passa aqui. Não é fácil. Não é fácil. No período da pandemia, 2020, que ficou tudo fechado aqui em Portugal, na minha casa era eu e minha esposa e mais ninguém. Eu, minha esposa, e a geladeira e a televisão dando o número de mortos, previsão de que vai piorar. É terrível.
Você abre a janela, você não vê ninguém. E brasileiro gosta acho que todo mundo gosta, né? Mas brasileiro gosta de estar junto, fazer uma feijoada, fazer um churrasco, né? De falar mal de político, a gente gosta disso. A gente sente falta disso. Então, assim, para não me perder, a solidão, ela é um mal e ela tem que ser revertida. Então, se a pessoa está passando por algum problema, a melhor coisa que tem é procurar alguém para falar, para desabafar, porque o princípio da psicologia é o psicólogo ouvir a pessoa. Exato. O psicólogo não tem nada mágico, não estou desmerecendo a profissão é importante, mas o que ele faz? Ele ouve o paciente. Então é o que se chama de maiêutica, é o que sai de dentro de você, é o que sai, é o que vem para fora. Como é que Deus cria tudo? Falando, não é isso? Quando Deus fala, Deus cria. O segredo tem que abrir a boca. Né? Abrir a boca, mas não para as paredes, para o próximo, conversar, procurar ter comunhão. Se você conhece uma pessoa, você não conhece ninguém, tem que conhecer 20, 30. A gente tem que viver igual o andorinha, viver em bando, viver em grupo. O ser humano é um ser gregário. A gente não fica bem, salvo se a pessoa tiver algum problema, ou muito raro, ninguém fica bem sozinho. É verdade. A gente tem que estar bem em conjunto e um ajudando o outro. Exatamente. Parece que é o mal do século, né? A solidão, a depressão, é o mal do século, né? A gente vê que até jovens, crianças, né? Se isolando, com problema, guardando o problema também de si, mas não desabafam, não procuram ninguém para conversar, para falar. Isso é uma coisa assim mesmo gigantesca, né? Generalizada mesmo, é complicado. O mundo virtual piorou um pouco isso. Tem um mercado, um supermercado, uma rede de supermercado, que criou uma loja de supermercado dentro de um jogo virtual. Eu não sei direito o nome disso, mas não sei se a produção de repente deve saber que a produção é mais jovem. Mas tem um mundo paralelo que você cria um avatar, cria um boneco, Sim. e você vive dentro daquele mundo paralelo. E aí dentro você tem que trabalhar. Se você for trabalhar nesse mercado, esse mercado na vida real te dá 15 euros por mês para você dentro do jogo trabalhar no mercado. Olha que loucura, pastor. Olha que loucura. Teve alguns anos atrás, uma coisa de uns 5 anos atrás, um autor, um artista plástico fez uma obra invisível e vendeu essa obra por 50 mil reais. Uma obra invisível. Ele falou, aqui tem uma obra, isso aqui é uma obra. E vendeu e a pessoa comprou. A pessoa ganhou um título dizendo que tinha uma obra invisível. Lembra daquela história do rei, que o rei estava nu? Quem não visse a roupa do rei era idiota? Sim. Né? O camarada pensou, mais ou menos isso fez. E no mundo virtual hoje as pessoas compram NFT, que é uma imagem. Você compra uma imagem, um desenho de uma tartaruga, de um coelhinho, de uma folha, e aquela imagem está no mundo virtual. E você paga, você é dono dela. Outras pessoas vão usar, não é uma coisa que você pega um copo, um telefone, não é um bem palpável, né? Não é uma coisa tangível, é uma coisa no imaginário. Então esse mundo não real está cada vez mais forte. E as pessoas entram nesse mundo e deixam de se relacionar com as pessoas no mundo real para se relacionar nesse mundo que não é real. E é muito perigoso isso. Isso leva realmente à depressão, leva ao aumento do número de suicídios, enfim. O ser humano deixa de cumprir a função que ele tem, que é se relacionar, exatamente, que é desenvolver coisas. Né? O homem desenvolveu um telescópio, James Webb, que foi lançado em 25 de dezembro de 2021, um telescópio que está na beira do nosso sistema solar, olhando para os planetas distantes e captando imagens e com isso trazendo informações para os cientistas. E essas informações são utilizadas em outras
outros meios que vão desenvolver coisas a nosso favor. Por exemplo, corrida de Fórmula 1. Na corrida de Fórmula 1, os fabricantes produzem melhores pneus dos carros que a gente usa, melhores motores, melhor combustível. Então o ser humano foi feito para isso, para crescer em conhecimento, em sabedoria, e evoluir, e trazer benefício para outros. E as pessoas acabam se fechando como se fossem exatamente o contrário, né? Eu falo que é mentalidade de gafanhoto. O gafanhoto vem e destrói tudo, né? Tanta gente que tem tanta coisa valiosa dentro de si, né? Tem pessoas aí que de repente estão nos ouvindo, que dentro delas tem poesias, músicas, histórias, sabedorias, que outras pessoas precisam ouvir, e elas estão guardando, estão retendo, estão represando o maior abismo que tem na Terra, a maior depressão que tem na Terra é o Mar Morto. Se eu não me engano, 400 metros de profundidade, se eu não me engano, e a água lá é salgada e não tem vida. Por quê? Porque a água está represada, não escorre para lugar nenhum. Então, quando você fica represado, você é uma depressão e ali dentro não tem vida. Então, as pessoas podiam pensar um pouco nisso e romper isso, deixar fluir, se relacionar, procurar locais, e a igreja é um excelente local para isso, para você se relacionar. As pessoas aqui, ninguém aqui é super santo, ninguém aqui é sobrenatural, a gente tem defeitos. Comer comida estragada fica com diarreia, vomita, né? É igual. Acontece igual com todo mundo. É uma família, né, pastor? É uma família. E nós sabemos o que acontece. Todo mundo tem uma família aí. Você sabe o que acontece dentro de uma família, né? A concordância, mas também discórdias, a situações, pontos de vista diferentes, mas nós estamos ali todos juntos, e se resolvemos e avançamos e nos realizamos. Nós não podemos, eu não posso querer que o doutor Alexandre seja a pessoa que eu quero que você seja. Eu tenho que lhe aceitar com a sua personalidade. Até porque se nós fôssemos todos iguais, ia ser uma coisa medíocre, né? Tudo a mesma coisa. Não ia ter crescimento, né? Não ia ter crescimento. Mas o pastor falou uma, eu estava pensando, eu ouvi uma frase de um pastor até muito conhecido aí, e ele falou uma frase que me chamou muita atenção. A frase que ele disse foi assim: não faça dos seus problemas um filho único, mimado e intocável, porque com certeza há sempre alguém passando uma situação pior que a sua. E é verdade, pastor. Eu acho que ninguém é tão ruim assim, que não tem nada que possa oferecer. Eu posso abrir a boca para dizer algo para alguém, dizer uma palavra de ânimo para alguém, né? E se eu vou abrir minha boca, também tem isso, né? Também não podemos abrir nossa boca para desmotivar, né? Para colocar para baixo. Não, se eu vou abrir minha boca, eu abro a boca para falar algo que edifica, né? Uma palavra, um bom dia, um sorriso, né? Mas há pessoas que são tão assim, eles mesmos se desprezam, eles mesmos se desmerecem, tanto falam, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Você tenta falar, não, você tem valor. Aliás, né? Nós temos valor. Claro. Acho que Filipenses, se não me falha a memória, tem um versículo que fala que nós somos astros de Deus no mundo. Astros, somos astros, né? Nós somos representantes dele na terra. Nós somos representantes de Deus, né? Nós somos os pequenos Cristo aqui, né? Então, isso é muito importante. Nós não paramos para olhar para nós, para ver o valor que nós temos, né? A joia preciosa, né? Temos que nos valorizar mais. Temos que pensar mais nisso. Se a gente vê o preço que foi pago, imagina, nenhuma outra religião ou filosofia, o Deus Todo-Poderoso se fez homem e morreu no nosso lugar. A gente vê em vários povos, em várias seitas, várias religiões, Deus pedindo sacrifício de virgem, sacrifício de criança, querendo que pessoas morram por ele. E o nosso Deus fez exatamente o caminho inverso. Ele morreu por nós. Tem um desenho do Toy Story, eu acho que é o último Toy Story, que tem um garfinho. Vocês devem ter visto aí, que vocês têm criança. Eles conhecem. Produção conhece, produção. E esse garfinho era mais ou menos assim: vamos fazer coisas recicladas. Pegaram o garfo do lixo e colaram um olhinho, o garfinho virou um boneco.
Quando os humanos saem, os bonecos tomam vida. E aí o garfinho, porque veio do lixo, ele sempre voltava e se jogava dentro da lixeira, porque ele se via como lixo. E o Woody, o xerife, o desenho todo era resgatando o garfinho do lixo, falando: cara, acorda, você não é lixo. Você pode ter vindo do lixo, mas você não é lixo. A tua origem pode ter sido ruim, mas o teu destino não é. Davi fala: em pecado eu fui concebido. Mas Davi sabia que o destino dele não era o pecado, era Deus. Então as pessoas, elas podem estar passando uma situação difícil, mas essa situação não define elas. A pessoa pode ter errado, mas o erro não define elas. Não é isso? A pessoa pode estar numa crise, mas a crise não te define. A crise é um momento que você tem que superar. Tem que superar. E você não vai superar isso numa caverna. Nem o profeta Elias superou uma crise na caverna. Caverna não é lugar para gente. A Bíblia fala que Deus é Senhor dos exércitos, não é Senhor dos prisioneiros. Não é isso? A palavra de Deus diz que Deus é Senhor dos senhores, não é Senhor dos escravos. E a gente vê pessoas escravas do fumo, do vício, mas o pior de todo, pessoas que são escravas de si mesmas. Isso é que é pior. São as piores. Elas se autodestroem, elas se sabotam, se elas desmotivam. Né? Então, assim, eu fico impaciente às vezes, confesso. Peço a Deus força para não matar uma pessoa. É porque é muita gente para matar. Eu entendo. Mas assim, a pessoa tem que acreditar em si, acreditar em Deus, entender que ela é preciosa para Deus. Se você não entende isso, todo o resto vai mal. Desculpa, como o pastor Alexandre falou aí, se nós nos desmerecemos, achamos que nós não valemos nada, nós não desmerecemos o Calvário. É verdade. Jesus morreu em vão, morreu de balde, então, né? Morreu por nós, agora eu vou desmerecer, eu não posso fazer isso, né? O pastor Alexandre falando, e nós temos tantos motivos na Bíblia, mas para entendermos isso é preciso sermos leitores. Exatamente. Não apenas ouvintes, né? Temos que ser leitores e ser ouvintes, mas há pessoas que estão passando por momentos hoje que nós podemos nos lembrar de uma personagem que tinha tudo para resistir, se desmerecer e dizer que não valia nada, que realmente ela nasceu para ser isso, aquilo outro. Eu estou me referindo a Ana. O que Ana passou nesse tempo em que Penina estava dando filhos para Eucana, era um tempo propício para dizer: realmente Penina tem razão. Eu não sirvo para nada. Nem posso dar um filho. Posso dar um filho. E o marido ainda ia lá e dizia: olha, você para mim é mais preciosa que 10 filhos. Mas aonde era que Ana ia? Ana ia ao templo, Ana ia chorar no templo, ia orar ao templo, ia consultar o sacerdote, até que um dia, na sua persistência, na sua determinação, né, mesmo passando por esses momentos dificílimos, né, que quando lemos a história, mas quando entramos na história nós vamos entender o que ela passou. Chegou o dia dela. Deus se lembrou de Ana, Deus lhe deu um filho, 2, 3, Deus honrou ela, mas por quê? Porque ela entendeu que ela não era aquilo que as pessoas falavam dela, ela era aquilo que ela sentia dentro do coração dela, que ela ia ser. Eu queria ter falado: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Então eu queria que ela falava isso, e Deus honrou ela, e deu ela um filho, né? Quem foi, né? Mas meus irmãos, são dias muito difíceis, se tratando dessa coisa pessoal, dessa coisa assim de autoestima. Tem sido um dia muito difícil, porque nós como ministro, nós percebemos isso, às vezes oramos, determinamos, suamos, acompanhamos, mas a pessoa não quer reagir. E para nós é muito doloroso, é muito difícil, né? A pessoa dizer: não, eu nasci assim, eu sou assim, para mim não tem jeito. Síndrome de Gabriela, né?
Tinha uma novela, a Gabriela, que era assim, eu nasci assim, né? Não vamos cantar não, senão o YouTube derruba. Mas muitas pessoas acham que não podem mudar, que infelizmente estão fadadas, estão amaldiçoadas para aquilo. E é interessante que Jesus veio para quebrar as maldições. É verdade. Jesus veio para quebrar as maldições. E uma coisa que o pastor falou de ler a Bíblia, né? Qual a parte da Bíblia que funciona para mim? A que eu conheço. Exatamente. Qual promessa eu tomo posse? A que eu conheço. Vamos imaginar que aqui em Portugal tem uma lei, vamos imaginar, que me beneficia de alguma forma, mas eu não conheço essa lei. Eu nunca vou me beneficiar, porque eu não conheço a lei. A mesma coisa no reino de Deus. Aquilo que eu não conheço, eu não tomo posse. Aquilo que eu não conheço, eu não vivo. Então é preciso que eu desperte para poder desfrutar. E como é que eu vou despertar? Exatamente andando com pessoas que já despertaram para aquilo. Se eu andar com pessoas que estão vivendo uma realidade que eu gostaria de viver, é natural que eu chegue onde eu quero chegar. Agora, se eu quero algo diferente para a minha vida, eu tenho que fazer algo diferente. Não é fazendo as mesmas coisas que eu vou ter um resultado diferente. E uma coisa que tem que fazer, principalmente, pastor, é mudar o vocabulário. Ele fala assim, eu não posso, não consigo, eu posso, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Eu posso todas as coisas, lembra? Tem um versículo que é Isaías 1,19, eu gosto muito desse versículo, né? Essa palavra que fala, se quiseres e ouvires, comereis, vivereis o melhor dessa terra. Porque tudo que Jesus começou na cruz para nós é direito nosso. Sim. É nossa herança, nós cruzamos os braços e deixamos os ímpios, deixamos outras pessoas vir e tomar conta daquelas mais de 9.000 promessas que Jesus deixou para nós, fez para nós. Nós estamos de braços cruzados, vendo outros desfrutar e nós... É verdade. A gente, existe poder nas palavras, né? Existe poder nas palavras. Exatamente porque, pela autoridade que Deus nos dá. Então, muitas pessoas, elas proclamam derrota na própria vida. Amaldiçoam o filho, amaldiçoam o companheiro, a companheira. Falam, você é um desgraçado. Então, eu sou um desgraçado, a minha vida não presta. A minha vida... Então, as pessoas estão liberando, abrindo portais na vida dela contra ela mesma. E a neurociência também diz que isso cria caminhos neurais que são fortalecidos. Se eu falo que eu sou desgraçado repetidas vezes, o meu cérebro vai acreditar que eu sou um desgraçado. E nada que eu fizer vai dar certo, eu não vou ter ânimo de fazer nada bom, eu não vou progredir e eu vou viver aquilo que eu falei. Meu Deus. Então é importante confessarmos coisas boas, falarmos coisas boas, coisas positivas. Um exemplo aqui muito bacana que tem na Bíblia. Jesus estava crucificado. Jesus estava na cruz. Do lado direito e do lado esquerdo tinha o quê? 2 ladrões. Um ladrão abre a boca e fala o quê? Ah, se tu fosse o Filho de Deus, tu descia daí e se salvava. Falou algo contra ele mesmo. O que Jesus respondeu para ele? Nada. O outro falou, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo. Então veja como é que pessoas em posições iguais, em condições iguais, tiveram atitudes diferentes. E as atitudes levaram a resultados diferentes. E a destinos diferentes. A destinos diferentes. Porque a condição dos dois ali era a mesma, né? Era a mesma. Agora, um falou, um usou a boca para falar uma coisa boa, o outro usou a boca para falar uma coisa ruim. Deus manda Abraão para Canaã e fala assim, olha, vou te mandar para uma terra que emana leite e mel. Abraão chega em Canaã e encontra o quê? Fome, e vai para o Egito. Aí nós vamos nos livros lá de Cântico dos Cânticos, Salomão fala o seguinte, na boca da noiva mana leite e mel. Quem é a noiva? Nós. Então Abraão deveria chegar na terra e profetizar sobre a terra. Tanto que Isaac, quando tem fome, Isaac faz o quê? Vai para o Egito. Aí Deus fala, não comete o erro do teu pai não, volta e cava poço. Então a gente tem que cavar poço, a gente tem que declarar, a situação não é, mas pela fé vai ser. Quando Abraão estava indo levar Isaac para ser sacrificado, Tremendo isso, né? Tremendo. Isaac fala assim, pai, cadê o cordeiro?
Deus proverá. Deus proverá. Abraão está sendo profeta ali. E o que acontece? Deus provê. É uma questão de fé. E ele fala para os moços que ficam com os jumentos: eu vou ali mais o menino e logo retornaremos. Exatamente. Eu tinha certeza, né? Que ele ia voltar com o menino. Exatamente. Mas infelizmente, pastora Rose, essa palavra que o pastor Alexandre disse aí, infelizmente nós ouvimos muito ela aqui, não é? Desgraça. É costumeiro nós vermos as pessoas Falar de normal, né? posse dessa palavra e com tanta naturalidade e sem nenhum, às vezes sem nenhum conhecimento da consequência que isso pode trazer, né? Infelizmente. É isso. Pronto, o papo tá bom, mas o horário está passando. Mas já. E nós temos muita coisa para falar ainda. O doutor Alexandre é especialista em direito europeu. Tem um canal no YouTube, trabalha nessa área, não é, doutor Alexandre? E nós queríamos também, eu confesso que eu não vi todos os vídeos do canal, porque tem lá 600 ou 60, tem muito fé, acho que tem 60 vídeos, mas eu sei também que nessa última semana houve uma mudança muito grande aqui na lei da imigração, né? Houve uma mudança muito grande e infelizmente nós conhecemos pessoas que já tinham vendido coisas para virem para cá. É um sonho emigrar, é um sonho procurar algo melhor, ainda mais quando se trata de segurança, de estabilidade. Então, o que é que o doutor Alexandre pode nos... Primeiro, queremos saber qual é a sua linha a linha de raciocínio que o seu canal vai orientar os inscritos e o que é que eles podem encontrar lá. E depois, se o pastor pode fazer algum comentário sobre essa mudança que nós tivemos na lei da imigração na última semana. Certo. O canal do YouTube e o Instagram, Direito Europeu, eles nasceram exatamente na pandemia, devido ao isolamento. Diz que, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não diz nada disso. Foi um teólogo que falou isso. George Finney, ele fala o seguinte, que Deus provoca a mente para revelar o coração. Então, no meio da pandemia, ali, minha mente ficou provocada e aí eu falei assim, olha, vou fazer um canal porque eu preciso falar com pessoas, eu preciso ter contato com pessoas. Já que pela pandemia eu não posso ir na rua tomar um café com ninguém, eu vou fazer aqui, vou usar o mundo virtual para o bem. Então, o canal nasceu ali. Então, eu falava exatamente sobre questões de morar em Portugal, de imigração. E o grande problema que eu vejo, não é de hoje, é que assim, as pessoas querem vir para Portugal, ok, mas as pessoas não querem se programar. Houve essa mudança, o fim da manifestação de interesse, e ontem eu devo ter respondido no meu WhatsApp, fácil aí, mais de 20 pessoas, me perguntando assim, olha, eu queria tirar uma dúvida. Eu falei, olha, eu não tiro dúvida, se você quiser a gente marca uma consulta, eu cobro por essa consulta e a gente vai conversar e eu vou esclarecer a situação para você e tentar te apresentar uma opção. Ah, tá bom, então deixa. As pessoas não querem fazer a coisa direito, querem fazer as coisas a toque de caixa e de qualquer forma e acabam se prejudicando por isso. Existe uma... As pessoas estão aqui há mais tempo do que eu, 14 anos. Existe uma diferença na mentalidade do português para o brasileiro muito grande. Não é só o jeito de falar, não é só o tipo de música, não é só o tipo de comida, é muita coisa. Então, existia uma brecha na lei que para os brasileiros era a regra e para o português era uma exceção, que não podia haver um abuso dessa exceção, que era o quê? A pessoa vinha como turista, ficava, arrumava um emprego ou abria uma atividade para começar a trabalhar e aí fazia a chamada manifestação de interesse, um pedido para se legalizar em Portugal. Okay. E aí Portugal falava assim, olha, o certo era você ter vindo com visto, mas pronto, já que não veio com visto, vamos organizar isso. Mas você vai pagar uma multa.
Isso que era para ser a exceção passou a ser a regra. Ninguém mais estava vindo com visto, ninguém mais. Pouca gente. Era normalmente quem vinha estudar e vinha com visto. E aí sobrecarregou o antigo CEF, o falecido CEF. Né? 400 mil processos de pedido de legalização que o governo português não dá conta de resolver, porque falta gente, falta mão de obra, falta funcionário, falta servidor. E aí houve um abuso dessa ferramenta, que era para ser uma exceção, passou a ser uma regra, e aí agora muitas pessoas que vinham nessa onda, né, como o pastor falou, vou vender tudo e vou. Chegou aqui, ou se chegar, não vai ter como se legalizar. E aí faz o quê? É o famoso barato que sai caro. Eu já escutei muita gente falar, assim, olha, eu estou juntando dinheiro para me perguntava alguma coisa. Ah, doutor, o que o senhor acha disso? Fala, olha, vamos fazer uma consulta, eu cobro X pela consulta. Ah, doutor, eu estou juntando dinheiro para ir para Portugal, não posso gastar isso para a consulta. Ok. Tenho certeza que os problemas que ela teve aqui foram muito maiores do que ela gastaria com a consulta. Não é só comigo, é com qualquer colega, qualquer advogado. Então as pessoas precisavam se programar e não queriam se programar para não ter gasto. Assiste 2, 3, 4 vídeos, acha que tem um panorama da realidade e aí vamos embora, e dá errado. Né? Então teve essa mudança. Essa mudança, eu acho que ela foi uma cortina de fumaça para tentar resolver um problema maior que Portugal ainda não resolveu. Existe um problema maior. Por que cortina de fumaça? A AIMA, que é a sucessora de parte do CEF, tem 400 mil processos para dar conta, pendentes. Não tem funcionário para dar conta disso. Então, o que isso acontece? Não entra mais nenhum processo de manifestação de interesse. Então, os que estão lá dentro, não entra nenhum novo. Os funcionários vão trabalhar só para resolver o que está lá. Então, é um remendo, está se colocando um remendo. Outro detalhe, se eu tenho um comércio aqui qualquer, uma empresa, qualquer coisa, e aí houve essa proibição da manifestação de interesse. Se eu tiver má índole, o que eu vou fazer? Olha, você quer vir para Portugal? Eu faço um contrato de trabalho para você, você pega um visto e vem com visto. E eu vou te cobrar aí 10 mil euros por esse contrato. Coisa que já acontece. Já acontece. Vai ser fortalecido. Isso vai ser fortalecido. Porque não tem outro caminho. Então Portugal tenta resolver o problema e cria outro. Tem lojas aqui, comércios aqui que você passa de noite, em vez de estar fechado, tem 12, 15 homens na porta conversando. Por quê? Porque eles moram ali. Aquele comerciante de dia fica fechado, mas no papel funciona. De noite o pessoal sai para trabalhar, de noite o pessoal vem para dormir. Já teve casos de Uber que você quer botar uma mala no porta-malas do carro, Já vi. e o motorista não quer abrir porque tem um outro motorista dormindo na mala. Então, assim, o governo tem que tomar medidas. Na minha opinião, não sou nenhum especialista, mas na minha opinião, não foi a medida mais acertada. Porque, como para trabalhar em Portugal tinha que vir com visto, mas havia a brecha da manifestação de interesse, tampou-se essa brecha, mas deixaram outras. Então o problema não vai ser resolvido. Não temos aqui uma solução. E outra, o presidente Marcelo falou que essa medida não pode ser eterna, tem que ser temporária. Ele quer que volte a manifestação de interesse. Então, assim, Portugal é um excelente país. Estou muito satisfeito. Me arrependo de não ter vindo antes. Mas Portugal tem que se ajustar nessa questão migratória, porque você de um lado precisa do imigrante, do outro lado você não tem estrutura para receber o imigrante. Né? Então não adianta, eu preciso, venham,
mas chega aqui, não tem condições não tem condições de estar. Falta médico, falta polícia, falta residência, falta moradia, né? Nós estamos vivendo um tempo absurdo de aumento de aluguéis, né? Temos aqui pessoas conhecidas que chegaram a pagar 600 euros em um quarto. Por quê? Porque não há estrutura para receber. E eu conheço aqui perto, o meu trabalho permite isso, que eu vou visitar as pessoas, chego lá para levar o material, tem lá 12, 10, 15, 20 pessoas em um espaço como esse, com só colchões e pronto. Então quer dizer, para a doutora Alexandre, que hoje é assim, se eu estiver no Brasil e quiser vir para cá hoje, só com visto. Ou vem como turista. Ontem mesmo eu estive no aeroporto, chegou um rapaz do Brasil, de Minas Gerais, a pastora de Minas, né? E ele foi pedido de entrar, porque entre um dos motivos, ele não conhecia nenhum ponto turístico para visitar em Portugal. E a pessoa que deu a carta convite para ele, o tio dele, não tinha condições de sustentá-lo aqui. E aí eu fui chamado pela família, fui até o aeroporto, conversei com o rapaz, peguei o processo, li o processo, e aí entrei com um recurso. A gente entra com recurso e consegui fazer com que ele entrasse. Por quê? Porque todos os pontos que foram apontados pela PSP para justificar a não entrada dele, eu consegui justificar. E a carta convite a gente conseguiu substituir por uma outra pessoa que havia condições de recebê-lo. E aí o rapaz entrou, a tia dele me ligou toda feliz, olha, muito obrigado, foi um excelente trabalho. Mas esse rapaz, ele vem como turista? Ele veio como turista mesmo, para ver o tio e voltar para o Brasil. Ok. O objetivo dele era esse mesmo. Mas se uma pessoa chega com a intenção de ficar, eu ouvi dizer hoje que as empresas não podem contratar pessoas aqui, assim, nessa situação. O governo está tomando várias medidas para impedir isso. Uma delas é que muitas lojas das finanças, nos balcões das finanças, só está emitindo NIF se a pessoa apresentar o passaporte e o visto. Ok. Se a pessoa não tem visto, não tira o NIF. Se ela não tira o NIF, ela não abre conta bancária, não movimenta, não consegue emprego, não consegue nada. NIF, para quem não conhece, é o CPF. No Brasil, aqui é NIF. Então, a pessoa vai ficar realmente muito limitada, não vai conseguir. Então, se a pessoa veio e está aqui em Portugal hoje de uma forma ilegal, não fez manifestação de interesse ainda, ou ela tem que buscar alguma forma de se legalizar que não seja manifestação de interesse, ou volta para o Brasil, pede um visto e retorna com visto. Complicou bastante. Esse é o cenário que nós estamos vivendo atualmente em Portugal, né? Um país tão maravilhoso, tão acolhedor, eu também me arrependo de não ter vindo antes. Me arrependo de não ter vindo antes. E pronto. Então, se alguém que está nos ouvindo aí, daqui do Brasil ou daqui de Portugal, que tiver algum tipo de dúvida ou alguma situação que queira que seja resolvida, não é tirar dúvida, né, pastor Alexandre? É marcar uma consulta. Comigo ou com qualquer colega. Qualquer outro advogado vai estar apto a esclarecer também. Sai mais barato do que a pessoa fazer as coisas no escuro, ou que ouviu dizer, porque tem muito isso. Eu ouvi dizer que não é, né? Eu ouvi dizer, tivemos aqui um pessoal que ouviu dizer que vinham, tem mais água? Quer mais água? Que vinham para Portugal e iam no mercado com 20 euros e faziam uma compra. Aí quando chegaram aqui não deu certo, e foram embora. E aí é isso que o pastor Alexandre falou, a pessoa vem para cá sem planejamento nenhum,
Aí o que tinha lá que vem, vem pra cá, chega que não dá certo, volta. Aí tem que começar tudo de novo. Né? E não é fácil, né? Então não convém fazer isso, né? Não é fácil. A pessoa tem que. É um passo muito sério, que traz consequências muito grandes. Né? Não é, você não está mudando de estado, como sair de Minas e ir para o Espírito Santo, não é você sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, não é isso, né? Você está atravessando o continente, é uma legislação diferente, é uma consciência diferente, os relacionamentos são diferentes, a mentalidade é diferente, né? E assim, e o mais importante, você está aqui como imigrante. Você tem que se adequar à realidade do povo, né? A minha mãe é neta de português, minha mãe conseguiu a nacionalidade, eu consegui a minha nacionalidade, então, de direito, no documento eu sou português, mas de fato eu sou brasileiro, e eu tenho que me adequar ao esquema daqui. Exatamente. Eu não posso chegar aqui e achar que eu estou no Rio de Janeiro, na beira da praia, no Mercadão de Madureira. É uma falta de respeito isso. Exatamente. Eu não gostaria que alguém chegasse no Brasil e desrespeitasse os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas leis. Eu me sentiria afrontado. Só que a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do português e entender que eles também pensam assim. Exatamente. Respeitar. Ainda que eu não goste, ainda que eu não concorde, tem que respeitar. E, infelizmente, pastor, uma vez eu fui, não é falando mal de brasileiro não, mas uma das muitas vezes, todo mundo que vem a gente leva para passear no Parque das Nações, né? É verdade. A gente já não aguenta mais no Parque das Nações, é Cristo Rei. Oh, meu Deus! E todas as placas do Parque das Nações, quem não conhece, é um lugar muito bonito, e tem um memorial com a bandeira de quase todos os países do mundo, e embaixo uma placa dizendo o nome do país, dando informações do país. E eu estava passando, e tem um passadiço, uma passarela ali, né? A do Brasil era a única que estava com a ponta quebrada e rabiscada de caneta. Né? Então, assim, a gente vê muito que, às vezes, o brasileiro acha que é especial, acha que é o melhor. Todo mundo gosta do brasileiro, todo mundo quer ser brasileiro, né? E isso acaba gerando alguns problemas, porque... Alguns constrangimentos também. Alguns constrangimentos, Eu estava na conservatória do Registro Civil. Antigamente, os processos de nacionalidade tinha que dar entrada lá, fisicamente, hoje em dia é eletrônico. E é sempre uma fila, é muita gente, muita confusão, tem que chegar cedo, a calçada é estreita, é um horror. Ali perto do Parque do Arco Sétimo, perto do Presídio de Lisboa, assim, naquela região ali. E uma senhora encostou no carro, cansada, se jogou ali em cima de um capô de um carro descansando. E o polícia, no Brasil a gente fala policial, aqui é polícia, né? O polícia pediu para ela desencostar do carro. Ela falou assim, mas o carro é teu? Aí ele falou assim, é da senhora? Aí ela falou, não é meu, mas é teu? Ele falou assim, então desencosta. Não é da senhora, desencosta. Então veja, a pessoa está errada e acha que está certa. Né? Respondeu a um agente de autoridade, né? O carro é teu? Sem cabimento, se é no Rio de Janeiro, vira estatística. Mas olha, você que tem esse sonho, eu vi aqui uma coisa boa, que eu não tinha informação, mas o pastor Alexandre, entre muitas, falou que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, diz que isso é temporário, né? Então, se um dia alguém pensar em vir para cá, tem que estar com uma mente aberta, uma pessoa flexível, maleável, de preferência pessoas que ouçam mais e falem menos, venha se adaptar aos costumes, aos horários. Eu trabalho numa empresa que começa às 9 e eu tenho 2 horas de almoço e sai às 7. E algumas pessoas dizem, não, só vou se começar às 6 para mim sair às 4. Ou às 7 para sair às 5. Ou às 7 para sair às 5. Eu não aceito 2 horas de almoço.
Então, mas no Brasil não é assim. Mas no Brasil eu podia trocar. Mas você não está no Brasil. E isso faz com que, às vezes, até as empresas pensem duas vezes para pegar um funcionário. Porque depois que ele cria alguma estabilidade, cria asa, ele quer mudar as situações. E a empresa, aqui eles não mandam embora, são pouquíssimas as empresas que mandam embora, eles ficam passando dificuldade com esse funcionário por causa desse jeito brasileiro, né? Infelizmente. Mas graças a Deus que nós temos aprendido muito, né? Nós temos aprendido muito. Mas eu queria tirar só uma dúvida aqui, para nós já entrar para a nossa parte final. Nós falamos aqui de direito europeu e tudo, mas o doutor Alexandre também é advogado e criminalista. É a área que eu mais gosto do direito. É a área que eu mais gosto do direito. No Brasil, eu não atuava muito, porque infelizmente existe a criminalidade no Brasil é violenta. No Brasil é muito fácil ter arma de fogo. A corrupção na polícia também, infelizmente, não estou falando mal de polícia. Meu pai, como eu falei aqui, era policial militar. Conheço muitos policiais honestos, graças a Deus. Mas existem muitos policiais desonestos, corruptos. Então, era complicado você ser advogado criminalista no Rio de Janeiro. Complicado. Eu não sabia, eu tinha consciência de que eu não sabia atuar por conta de questões não do processo, mas por questões extraprocessuais. Então, eu preferia não atuar. Eu só atuava se fosse alguém conhecido, alguém indicado, muito pouco que eu fazia criminal. Mas quando você estuda, o direito criminal do estudo é muito lindo. As teorias, as teses, é uma coisa assim apaixonante. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, o advogado não tem que mentir para defender o cliente. Tem gente que fala assim, mas você é advogado e pastor? Como é que pode? Né? E normalmente quem pergunta isso tem um gato de luz em casa. Exatamente. Pois é. Mas deixa quieto. Então assim, o advogado, ele não mente para defender o cliente. O objetivo do advogado criminalista é o quê? É ver garantido os direitos que aquela pessoa tem. Eu dei aula de direitos humanos na faculdade. E aí, primeiro dia de aula, e aluno de direito, olha, pensa numa benção. Meu Deus. Pensa, camarada, primeiro dia de aula, ele acha que sabe mais do que juiz. Porque ele viu uma novela, então ele já sabe que na novela é daquele jeito, então, né, apesar da novela ser uma ficção, ele acha que já sabe. E aí eu entrei na sala de aula, no primeiro dia, para dar aula de direitos humanos, e até encontrei um grande amigo, que é meu amigo até hoje, pastor Joab Rodrigues de Nascimento. Um beijo, pastorzão. Se não estiver assistindo, vai assistir, porque eu vou mandar e vou cobrar. Assistiu? Ele vai assistir. Exatamente. Ele é benção. E se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Pastor Joab é benção. E aí um aluno falou assim, olha, o senhor tem esposa? Eu falei, tem. O senhor tem filha? Tem. E se o criminoso violentasse a sua esposa e seu filho, e sua filha? O senhor ia querer direitos humanos para ele? Eu falei assim, olha, eu vou te falar de coração. Se eu tivesse oportunidade, eu matava o criminoso. Se eu tivesse oportunidade, eu e ele trancado numa sala, eu esganava ele e matava, sem dó e nem piedade. Agora, se esse criminoso fosse o seu filho, você ia querer que eu matasse ele ou ia querer direitos humanos para ele? Aí ele falou, entendi. Então, o direito, o advogado criminalista, o papel fundamental dele é garantir que seja feita a justiça na sua essência. Não é porque uma pessoa, antigamente, existia no direito um médico, legista, Lombroso. E Lombroso dizia o seguinte, os homens que têm a testa de tal forma, a sobrancelha de tal forma, o queixo de tal forma, essas pessoas são tendenciosas a cometer crime. Então ele criava um estereótipo do criminoso. Se a pessoa presa tivesse aquele estereótipo, ela era condenada. Meu Deus. Como é o caso do racismo.
No Rio de Janeiro, o jovem de 19 anos negro tem 80% de chance a mais de morrer por um tiro da polícia do que um jovem branco. Por quê? Porque negro é criminoso. Então a justiça é tendenciosa. Por quê? Porque o promotor é um ser humano e o juiz é um ser humano. Eu fiz um processo uma vez civil, meu cliente estava com câncer. E o plano de saúde dele tinha um médico que falou o seguinte: olha, se ele tomar esse medicamento, ele tem chance de sobreviver. O plano de saúde falou assim: esse medicamento não existe no Brasil, tem que trazer dos Estados Unidos. Era na época, acho que R$80 mil cada ampola. O plano de saúde falou: eu não vou pagar isso, porque não tem, no Brasil, não tem prova de que esse medicamento funciona. Eu entrei com um processo, a juíza mandou o plano de saúde pagar o medicamento. O plano de saúde pagou. E a juíza marcou uma audiência. E a juíza falou assim: a minha mãe morreu de câncer. Enquanto um paciente tiver esperança, eu vou mandar tratar. Agora imagina se essa juíza, o marido dela fosse diretor de um plano de saúde e soubesse que o custo do plano de saúde é muito alto, que para trazer aquele medicamento vai ter que mandar embora 5 funcionários. Ela ia falar: o meu marido trabalha em plano de saúde, eu sei que isso é caro, não vou autorizar. Ou seja, por mais imparcial que seja, são sempre parciais, porque somos seres humanos. Então o promotor que acusa, que não é, a função do promotor não é acusar, mas é fiscalizar a justiça, a função do juiz, que é julgar de forma correta, são levados, até pela prática, pelo dia a dia. Todo jovem preto que aparece é criminoso, então vamos condenar todos. Meu Deus. Todo morador da Baixada Fluminense é criminoso, vamos condenar todos. Eu estou aqui há 10 anos como juiz e todos eles são criminosos mesmo, então entra no automático. Qual é a função do advogado? Defender. Fala assim: olha, a polícia achou na casa desse camarada 1 quilo de maconha. Ok. A polícia tinha autorização para entrar na casa? Ah, não, teve um disco de denúncia. A Constituição fala que a casa é asilo inviolável. Você só entra se você vê um crime acontecendo ou se tiver uma ordem judicial. Ele viu a droga lá dentro da rua? Ele viu a droga? Não. Tinha a ordem do juiz? Não. Então essa apreensão, ela é ilícita e o rapaz não pode ser preso. Então isso que o advogado tem que ver. Às vezes, já teve um caso de um rapaz que eu defendi de um roubo de carro, em que ele foi reconhecido pela vítima, só que o roubo de carro foi à noite numa rua sem iluminação. Como é que a vítima tinha certeza que era ele? E ele tinha um álibi, ou seja, ele tinha como comprovar que naquele horário ele estava em outro local. Mas era pobre. Então o pobre, ele já entra no tribunal condenado. Em São Paulo, um rapaz dirigindo um homem dirigindo um Porsche a 200 km por hora, Eu vi isso. atropelou e matou o motorista de Uber. A polícia lutou para que ele fosse preso e o juiz não deixava prender. Só na 3ª ou 4ª tentativa que ele foi preso. Por quê? Porque ele estava dirigindo um Porsche. Se ele estivesse dirigindo uma Kombi, um Fusca, ele estava preso. Saiu uma lei no governo, se eu não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, mudou a lei de trânsito e disse o seguinte: olha, atropelou e fugiu do local, cabe prisão em flagrante. Qual é o objetivo da lei? Que a pessoa atropelou prestasse socorro, guardasse o local, porque às vezes a pessoa é atropelada no meio da pista, numa curva, os carros vão vir, vão passar por cima dela e é um desrespeito ao morto, à memória do morto, à família do morto. Então tem que preservar o local e chamar socorro. Por ironia do destino, o filho do ministro dos Transportes atropelou uma pessoa em Brasília e fugiu do local. O que era para acontecer? Ser preso. Ser preso. O que a juíza falou? O espírito da lei é
para que peça socorro para que a pessoa não morra. Como a pessoa já estava morta, não adiantava pedir socorro. Não decretou a prisão do filho do ministro. Se fosse o filho do pedreiro, estava preso. Então, a função do advogado é essa. Na época da ditadura no Brasil, não quero aqui errar o nome do jurista, mas eu acho que foi, não quero errar, acho que foi Sobral Pinto, mas não quero errar. Os presos políticos eram tão maltratados que ele usou a lei de maus tratos de animais para mostrar que o preso estava sendo mais maltratado do que se poderia maltratar um animal. Meu Deus. Existe o forte em Copacabana, que é uma construção antiga, um forte na praia de Copacabana, com canhões, e ali é quase ao nível do mar, e é toda fechada, não tem janela, você tem que andar quase que abaixado, o pastor teria que andar 24, o pastor é muito grande, é gigante, e os presos políticos ficavam trancados ali dentro, aguardando o julgamento. Muitos morriam de pneumonia, pela umidade que tinha ali dentro. Então, assim, não havia respeito à dignidade da pessoa humana. E não importa se você cometeu um crime, a lei fala, se você cometeu um crime, você tem que pagar pelo crime, em condições dignas, em condições humanas. Porque muitos que estão presos, depois se descobrem que eram inocentes. Nos Estados Unidos, existe pena de morte em vários estados, e depois se descobre que a pessoa é inocente. É verdade. Então, a função do advogado é exatamente essa. Procurar evitar isso. É preservar a dignidade da pessoa humana. Ela errou ou não errou. O advogado não julga. Quem tem que julgar é o juiz. Quem tem que condenar é o juiz. Quem tem que acusar é o promotor. O advogado tem que defender os interesses do cliente. Okay. Satanás acusa. Deus julga. E Jesus, o Espírito Santo, intercede. Por isso que Jesus é o advogado, né? A Bíblia fala, Exato. Não peque, mas se pecar, tem um advogado no céu. Então Jesus vai mentir? O advogado é mentiroso, então Jesus vai mentir? Não. Né? Então a função do advogado é essa, exatamente, buscar os interesses do cliente. Ok. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Um tempo muito proveitoso, um tempo muito precioso para nós. Ainda bem que está registrado, vai ficar para nós aí ouvirmos e reouvirmos isso e aprendermos com isso. Tinha filme na câmera? Tinha filme? Tinha, tem filme. Tem filme. Doutor Alexandre, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. Estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo estudo e aprendendo. Muito hoje. E nós estamos muito felizes pela sua presença aqui. Pastor Luz, quer dar uma última palavra? Agradecer, né, ao doutor Alexandre, por poder estar aqui, por o convite de estar aqui, para esclarecer algumas dúvidas também aos nossos telespectadores. E o doutor Alexandre quer deixar aí uma mensagem final para os Quero. Eu sei que não é show da Xuxa, mas eu quero mandar um beijo para minha esposa Rafaela, para os meus filhos Letícia, Jéssica e Caio, para minha neta Joana, para minha mãezinha Nelly, que está lá no Brasil. Te amo, mãe. E quero agradecer a oportunidade, foi um tempo maravilhoso para mim. É bom estar com vocês. E quero também mandar um abraço para o pastor Adriano. O pastor Adriano é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas foi ele que me apresentou ao pastor Adriano. E então, pastor Adriano, o senhor viabilizou esse momento aqui. Muito obrigado. E um abraço também para o pastor Maurício, aqui da CCS. Senão eu chamo ele. Pastor, te amo. Pode ser de ninguém. O pastor Maurício tem que ficar um desses. Vamos combinar, vamos fazer bênção. Bênção pura, né, pastora? Tá tudo, pastora? Tá tudo. Então, chegando no final do nosso, mais aí um episódio do nosso podcast de cedo. Sábado que vem tem mais. Contamos com si. Deus abençoe. Pastor Alexandre, muito obrigado. Obrigado, pastor Alexandre. Produção, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Mais. Até a próxima, se Deus quiser.